A paz, meus irmãos, boa noite. Vou estar trazendo uma palavra de Deus para nós, que está aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 26, verso 8, que diz assim: Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão de um só golpe. Não será preciso segundo. Davi, porém, respondeu a Abisai: Não mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi: Tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. Amém, irmãos? Glórias a Deus por mais essa palavra. Nós sabemos que Saul tinha inveja de Davi. Deus estava com Davi, já havia retirado o Santo Espírito dele de Saul, porque Saul desobedeceu o Senhor, entre outras coisas. E Davi, apesar de ser perseguido por Saul, ele não desejava o mal de Saul. Pelo contrário, Saul é quem desejava o mal a Davi e queria matá-lo a todo custo. E Saul, homens, os ifeus, eles vão a Saul e fala que Davi estava de frente a Gesimom, ali no outeiro de Áquila. E Saul, ele reúne 3.000 homens escolhidos de Israel, homens valentes, homens que iam para matar Davi, para pegar Davi, matar Davi. E sai Saul com mais esses 3.000 homens de guerra, a peleja, e eles vão atrás de Davi. A Bíblia fala que Saul, ele acampa ali no outeiro de Áquila, e Davi, fica no deserto, e ele sabe que Saul estava à sua procura, então ele envia espias para ver se realmente Saul estava vindo ao encontro dele, e os espias confirmam que ele está, e Davi, ele fala, ali para Aimeleque, o Eteu, e Abisai, o irmão de Joabe, filho de Zeruia. Ele pergunta: quem descerá comigo a Saul ao arraial? E ali Abisai, ele responde: eu descerei. E vão os dois. E Deus, ele entrega Saul ali nas mãos de Davi. E Abisai, o companheiro de Davi, ele fala: ó Senhor, Deus, Senhor, se referindo a Davi, ó Davi, Deus, entregou teu inimigo nas tuas mãos. Deixa que eu cravo agora a lança ali nele, não será preciso um segundo golpe. Num golpe só, a gente acaba com tudo isso. Só que Davi, irmãos, veja só, Davi tinha toda a chance, de fazer conforme ali Abisai, o orientou. Mas Davi, nós sabemos que o coração dele era segundo o coração de Deus. E Davi, ele não queria de forma alguma prejudicar Saul. E Davi sabia que a vingança pertence ao Senhor. Ele fala: olha, não, quem vai tocar no ungido do Senhor e ficar inocente, o que é de Saul, vai ser para Saul. Deus, o Senhor, tão certo como vive o Senhor, este o ferirá. Ou Deus vai ferir ele, ou vai chegar o dia que ele vai morrer, ou quando ele for descer a batalha, ele vai morrer. Então Davi, ele estava em paz, porque ele sabia que Deus era com ele, que Deus o guardava, e ele não precisaria usar de vingança contra Saul, que tanto o perseguia. E é isso que o Senhor Jesus, ele veio nos ensinar, irmãos. Ele veio nos dizer também, entre outras coisas, um dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós não podemos pagar o mal com o mal. Nós devemos pagar o mal com o bem. O Senhor Jesus fala para a gente amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. E é isso que a gente precisa fazer.
orar pelos que nos perseguem, abençoar aquele que nos maldizem. E isso é muito difícil, mas o Senhor Jesus também falou que a porta é estreita, né? E que nós precisamos, né? Quem quiser vir após mim, disse o Senhor Jesus, tome a sua cruz, né? Negue-se a si mesmo, né? Tome a sua cruz e siga-me, né? Negar a nossa vontade, não é só falando de coisas assim carnais, né? Negar as vontades da carne, né? Negar a vida que a gente levava, né, antes de conhecer o Senhor Jesus. Negar a nós mesmos também é negar esses sentimentos de vingança, de querer se vingar, né? Quando alguém nos prejudica, quando alguém faz algo de ruim, pisa no nosso calo, né? A primeira ação nossa é de querer reagir e pagar da mesma moeda, ou até mesmo, né, de uma forma pior do que aquela que a pessoa, né, fez conosco. Sobe a ira, né, a gente fica nervoso, perde o controle e ali quer pagar na mesma moeda, devolver do mesmo jeito, quando não pior. Só que nós, irmãos, temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas e precisamos, né, exalar os frutos do Espírito Santo que está lá, né, são 9, se não me falha a memória, lá no capítulo 5 de Gálatas, né, vem falando dos frutos do Espírito Santo, né, os frutos que precisam estar nas nossas vidas, né, e exalar das nossas vidas. E entre esses frutos tem a mansidão, tem o domínio próprio, né, e nós precisamos ter todos os frutos, mas principalmente esse do domínio próprio, para que a gente não faça as coisas como nos dá vontade, né? Porque nós somos seres humanos, né? Nós sentimos raiva, sentimos ódio muitas vezes, né? E quando alguém nos fere, quando alguém prejudica, ou nós, ou então os nossos, né? Os filhos, alguém da nossa casa, alguém próximo a nós, a gente quer prejudicar a pessoa do mesmo jeito, só que não é assim. Deus, ele vê todas as coisas e a Bíblia diz que quem planta aqui, colhe aqui. O que a gente planta é o que a gente colhe. Então, se alguém nos fere, essa pessoa está ali plantando, né, coisas ruins para a vida dela. E ela vai acabar colhendo, é uma consequência. Se ela não se arrepender, né, e se entregar ao Senhor, ela vai ali colher aqueles frutos que ela está plantando uma hora ou outra. E isso não é desejar mal para a pessoa, não, é a palavra de Deus que fala. Isso aí é uma lei espiritual que não é quebrada, né? O que a gente planta é o que a gente colhe. E veja, isso se aplica para nós também. Se a gente, né, recebe a ofensa de alguém, se alguém quer nos prejudicar e a gente paga com mal, a gente vai estar plantando mal. E mais na frente a gente vai colher o mal. Então, mas quando a gente faz de outra forma, quando alguém nos prejudica e a gente faz como Davi fez, quando a gente usa de benignidade para com a pessoa, quando a gente paga o mal com o bem, a gente vai estar plantando coisas boas e vai colher coisas boas lá na frente. Então, o que o Senhor vem falando para nós através dessa passagem é para que a gente seja como Davi foi, né? Tenha um coração segundo o coração de Deus, um coração que não quer se vingar das pessoas, um coração que age como o Senhor Jesus agia, né, e falou para que a gente agisse também. A gente pode falar assim, não, mas é porque era Jesus, né? Jesus agia assim porque ele era Deus, mas aqui ele estava como homem, e Davi, né, agiu assim. A gente vai ver Estevão, irmãos, Estevão sendo injustiçado, né? Ele foi caluniado, né? Inventaram um falso ali contra ele e ele foi apedrejado. E enquanto ele estava sendo apedrejado, ele olha para o céu, né? A Bíblia diz que o céu se abre e ele vê o Senhor Jesus à destra de Deus, e ele ora ao Senhor e ele fala assim, Pai, recebe o meu espírito e não impute
né? E não impute a esses esse pecado, porque eles não sabem, né? Eles não sabem o que estão fazendo. Ele faz uma oração parecida com a que o Senhor Jesus fez quando estava ali na cruz. É para que o Senhor não imputasse aquele pecado àquelas pessoas, porque eles não sabiam o que estava fazendo. Estevão, ele olha e ele ora de uma forma semelhante quando ele vê aquelas pessoas apedrejando ele ali à beira da morte, mas ele olha para o céu e vê a glória de Deus. E ele sabia que ele iria ali para um ótimo lugar. Então a gente precisa, né, viver como esses homens de Deus viveram, né, ter um coração sincero, um coração temente a Deus e um coração que não quer se vingar das pessoas, irmãos. Porque se a gente começa a se vingar, a gente fica igual a elas, e outra, a gente vai estar ferindo a palavra de Deus. A gente vai estar desobedecendo os mandamentos do Senhor. O Senhor Jesus deixou 2 mandamentos para nós, né, além dos outros, né, os 2 que ele firmou bem ali no Novo Testamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo, né, como a nós mesmos. Se a gente ama o nosso próximo de verdade, e o próximo não é só aquelas pessoas que nos faz o bem, né, aquelas pessoas que a gente ama, não. São todas as pessoas, as que nos amam e as que não nos amam, né, as pessoas que nos abençoam e as pessoas que nos maldizem. Todas essas são os nossos próximos e a gente precisa amar tanto o que nos ama quanto aquele que não nos ama da mesma forma, porque o Senhor Jesus falou, olha, ame o teu próximo como a ti mesmo. E quando a gente ama o próximo, a gente não vai querer se vingar dele. Jamais a gente vai querer se vingar de um filho nosso, porque a gente ama ele. Então, se a gente ama a pessoa que nos prejudicou, porque a gente precisa amar, a gente não vai estar querendo se vingar dele. E Davi amava Saul, e ele não queria prejudicar Saul de nenhuma forma. Infelizmente, Saul não via Davi assim, né? E Saul plantou mal, né? E ele colheu mal. A gente vê que Davi fala, olha, pode ser que ele descendo a uma batalha, ele seja morto, e foi assim que aconteceu. Davi não precisou sujar suas mãos com sangue de Saul, não precisou tocar no ungido do Senhor, como ele mesmo falou. Saul mesmo, ele teve ali o pago dele por conta dessa abstinência de querer acabar com Davi, né, de querer matar Davi, de querer prejudicar Davi de qualquer forma. Então que eu e você, a gente, né, entenda, é difícil, não estou falando que é fácil, mas é preciso a gente começar a exercitar isso. É pedir ao Senhor que nos dê um coração que não seja vingativo, mas um coração que entregue tudo nas mãos de Deus, porque Deus, ele sabe de todas as coisas, ele está no controle de todas as coisas. E quando a gente age como o Senhor Jesus nos instruiu para amar ali as pessoas que nos prejudicam, as pessoas que nos maldizem, a gente vai estar obedecendo a Deus. E lá em João, capítulo 14, verso 21, vai nos dizer que aquele que ama ao Senhor Jesus é quem conhece e guarda os seus mandamentos. E aquele que guarda os seus mandamentos, Deus, Pai, o amará, o Senhor Jesus também nos amará e se manifestará a nós. Então, quando eu não pago o mal com o mal, mas pelo contrário, eu pago o mal com o bem, o Senhor Jesus vai ver que eu amo Ele de verdade, porque eu deixei a minha carne, eu renunciei à minha carne, porque a minha carne queria se vingar, mas eu preferi obedecer a palavra, eu preferi amar a Deus. E aí o Senhor Jesus, né, vai se manifestar na minha vida e na tua vida quando a gente age dessa forma. Amém, irmãos? Louvado seja Deus, que os meus irmãos tenham uma boa noite e glória a Deus.